Quero dizer, como governador do Estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Repito, o governo do Estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias a partir do dia 24 de março, terça-feira. Graça e paz, Igreja do Avivamento, graça e paz, Igreja Batista Semear. Quero fazer um convite especial para você. Amanhã às 9h30 e às 19 horas estaremos nas nossas redes sociais adorando ao Senhor. Não teremos culto público nesse final de semana, decorrente da determinação do secretário municipal de saúde. Porém, através das nossas lives, temos a oportunidade de nos reunir como igreja para adorar ao Senhor. Conto com a sua participação nas nossas lives, às 9h30 da manhã e às 19h. Um beijo no seu coração, graça e paz. Eu faço parte desse povo. E a Bíblia diz que o meu povo, o Senhor está dizendo para esse povo, que se chama pelo meu nome, pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Participando dessa live dos jovens. E que surpresa, né? Vamos receber eles aqui como sejam bem-vindos. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Mesmo diante do susto, do medo, das incertezas, dos lutos, vimos uma igreja forte, uma igreja inteligente, uma igreja que rompeu dificuldades para manter a propagação do Evangelho. Adoração, louvor, palavra, oração. Viver aquilo que vivemos em nosso templo, através de uma transmissão ao vivo. Mas mesmo assim, ainda está faltando algo. Somos a igreja do avivamento, a igreja da família, e diante desse momento em que estamos vivendo, por que não fazemos o Semeando On? Bem rápido. O pastor falou para que eu pudesse estar dando abertura nesse momento. E eu acabei lendo aqui uma passagem que eu gosto muito, acredito que toda a igreja, e vem de encontro com esse momento que nós estamos vivendo. No livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos uma situação a qual Pedro ele viveu. E a Bíblia nos mostra no verso 5, e é a parte B que eu quero que vocês, nem precisa abrir a Bíblia, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. A parte B desse versículo diz assim: mas a igreja continuava em oração. E quando a Bíblia nos mostra que a igreja continuava em oração, existia todo um cenário atrás disso. Nessa época, Herodes havia prendido Pedro, e era uma perseguição, né, contra os cristãos na época. E Pedro estava atrás de uma prisão. À frente dele existiam vários guardas. E numa noite, Pedro estava dormindo. E de repente ele foi visitado por um anjo. E quando esse anjo adentrou dentro da prisão, o anjo falou assim para Pedro: levante-se depressa. Pode ser que o Senhor essa noite esteja falando com você. Levante-se depressa. Porque às vezes nós passamos por situações que nos derrubam, situações que nos faz ficar prostrado, enfraquecido. E eu acredito que Pedro, ele não é diferente
de muitos de nós quando nos sentimos presos, quando nos sentimos aprisionados. Pedro, ele estava ali dentro daquela prisão e quando o anjo adentrou, Pedro não acreditou que pudesse ser realidade. Pedro imaginou que fosse uma visão. Mas o anjo disse: levante-se depressa e me siga. Pedro, ele foi atrás do anjo e nisso as portas começaram a se abrir sozinhas. E as portas foram se abrindo. Pedro foi passando de porta em porta. E a Bíblia nos mostra que existiam guardas que estavam ali para guardar a presença de Pedro dentro daquela prisão. E a Bíblia nos mostra no verso 5 que a igreja orava. E hoje nós estamos orando. Algo tão diferente. Numa vigília onde cada um de nós estamos dentro das nossas casas. Onde as nossas casas viraram o altar do Senhor. E eu creio que a tua casa está sendo o altar do Senhor. A tua vida é um altar de Deus. E como eu disse, eu senti uma presença muito forte de Deus ali dentro do quarto. Porque o Senhor me fez lembrar várias situações a qual nós vivemos até chegar aqui. E nunca imaginei que pudesse viver pelo que estamos vivendo hoje. Mas nós temos motivos para agradecer a Deus. E eu acredito que a igreja teve motivo para agradecer a Deus quando Pedro passou por esse milagre, quando Pedro viveu esse milagre. Porque quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, nós acreditamos que as mãos dele irá se manifestar em nosso favor. E quando a igreja estava orando ali dentro da casa de João Marcos, era também uma casa, era como a sua, era como a minha. E eles estavam ali dentro daquela casa orando. A Bíblia nos diz que uma jovem chamada Rode, ela foi até a porta porque ela ouviu baterem na porta. Só que ela não abriu a porta, porque ela viu Pedro ali e ela também não acreditava. Ela orava por um milagre, mas quando esse milagre aconteceu, ela não acreditou. E quando ela foi até a igreja dizer: gente, Pedro está lá fora, nós estamos orando e o Senhor fez um milagre. A igreja olhou para ela e falou assim: você deve estar batendo muito bem da cabeça. Muitas das vezes nós vivemos milagres. E o milagre ele é tão grande porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando a igreja estava vivendo esse milagre, eles acabaram não acreditando que Pedro estava ali. Quando de repente todos foram lá e Pedro falou: calma, fiquem todos calmos, porque o Senhor abriu as portas. E nós acreditamos que através dessa vigília, através do nosso clamor desta noite, o Senhor irá abrir as portas. Somos sim imagens de Deus, nos parecemos muito com Cristo, nós vamos continuar cuidando, porque de nada adiantaria o Senhor cuidar tanto e os filhos pra viver e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença.